Olá, tudo bom? Fábio Bach aqui de volta e eu vou fazer hoje mais um vídeo sobre uma coleção que foi lançada recentemente, essa pela Obras Primas do Cinema, que é essa caixinha linda aqui, ó, Trilogia Europa, do Lars von Trier. Os 3 primeiros longas-metragens de cinema do Lars von Trier, para início de carreira dele. Aqui, a trilogia da Europa, são 3 filmes que vão analisar, eles não são interligados por uma única história, são 3 temáticas diferentes, né? E cada filme vai analisar um pouco sobre os traumas da Europa pós-guerra, mais ou menos ali como o que o Samuel Beckett fez com a trilogia do pós-guerra dele, do Malloy, Malone Morre e o Inominável, né? E aqui o Lars vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Para quem conhece o Lars von Trier, é interessante observar que ele não é lá muito sutil com relação a usos de trucagens de câmera, de efeitos especiais, de quebra da quarta parede, que seja, quebra de quarta parede tem a ver com Bertolt Brecht e o teatro épico, e é uma coisa que permeia a obra inteira do Lars von Trier, né? E nesse caso da trilogia, o primeiro filme, Elemento de um Crime, ele vai brincar com o gênero, que é o gênero de filme noir. Ele faz um noir clássico, basicamente, sobre um homem, um detetive que tem um trauma no passado, e aí o mundo é corrompido e ele tem que voltar à cidade que ele jurou nunca mais voltar para poder investigar um assassinato de uma criança. E tudo isso, na verdade, vai ser um grande mergulho na psicologia dele, na mente deturpada dele, né? E ao invés de fazer um filme preto e branco, ele faz todo em preto e sépia, vamos dizer assim. Então, para quem não está acostumado, dá uma afastada em relação ao envolvimento emocional que a gente tem. Então, é um filme que deixa a gente meio... Visualmente, ele é meio agressivo. Não de violência, ele tem cenas de violência, como todo filme do Lars von Trier tem, né? Mas o grande diferencial do Elemento de um Crime é esse visual pesado, né? Quase como se fosse uma imagem de um papiro, uma coisa envelhecida. E isso tira a gente um pouco. Esse é o movimento épico dele no Elemento de um Crime. O Epidemia, o segundo filme da trilogia, o Elemento de um Crime é de 84. 84 ou 85? 84. O Epidemia, o segundo filme, é de 87. O Epidemia, ele já tem um exercício épico mais avançado, mais ousado também, e até pelo fato de ser início de carreira. Quando a gente está em início de carreira, geralmente a gente não tem muito freio com relação à criatividade, e aí coloca qualquer coisa na tela, e aí essa qualquer coisa pode não soar muito bem. Aqui no Epidemia, o negócio é um grande filme, indiscutivelmente, eu acho um grande filme, só que tem uma coisa que incomoda demais, pelo menos pra mim, que ele digita na máquina de escrever, que a história são 2 roteiristas que estão escrevendo um filme sobre uma epidemia, para fazer um filme de terror, uma coisa assim, e aos poucos essa epidemia vai meio que tomando o próprio mundo onde eles vivem, ao invés de estar no mundo da ficção deles, né? Então eles são roteiristas, estão escrevendo um roteiro sobre epidemia para um filme de terror, e uma epidemia começa a assolar o mundo deles. E na hora que ele escreve o título na máquina de escrever, né, máquina de escrever também, 1987, na hora que ele escreve o título, aparece escrito na tela Epidemic, com a logomarca, né? E isso fica no filme. Então o Lars von Trier não tá nem aí se você tá... Ah, não, se envolve ou não se envolve emocionalmente, esse título do filme vai ficar lá um tempão, assim. E isso tira um pouco do filme, porque o filme ele é mais emocionalmente envolvente do que o Elemento de um Crime. O Elemento de um Crime é muito envolvente, claro, mas como exercício de narrativa, o Elemento de um Crime eu acho melhor, mas como exercício estético eu acho o Epidemia melhor, porém com esse distanciamento exagerado, o que me tirou um pouco da história, porque eu não conseguia parar de olhar aquele título, né? Então, é claro que é a intenção do Lars von Trier, a gente vê isso na obra dele toda. Você pega, por exemplo, Ninfomaníaca, tem narração em off, tem aula de anatomia, em slides no meio do filme. Você pega o Dogville e o Manderley, onde não existe cenário. Então esse exercício épico, né, que vem do Bertolt Brecht, da quebra da quarta parede, do teatro épico, de expor
o fazer técnico do teatro, no caso do Brecht, e no caso não só do Lars von Trier, porque ele não é o único que faz isso, Godard fazia isso, de expor para a plateia o fazer cinematográfico, quebrando a noção de diegese, de realidade da obra, da história narrada, né, na obra. Isso nos dá um distanciamento para analisar aquilo de uma maneira um pouco mais fria, porém com uma série de associações metafóricas, de alegorias, de tudo mais, sobre uma questão social na nossa realidade, né? E o Epidemia fala um pouco disso. Claro que o Epidemia não tem esse roteiro a ponto de causar questionamentos tão grandes em relação ao que nós fazemos. O Epidemia é talvez o mais fraco dos 3 filmes aqui. Mas mesmo assim é muito bom, eu recomendo assistir aos 3. E o Europa, de 91, né, que é talvez o melhor filme da coleção, talvez o melhor filme dessa primeira fase dele também, né. Ele tem 2 fases, uma fase de cinema convencional, onde ele fazia os curtas, fez esses 3 filmes aqui, e aí ele vai quebrar isso com o Dogma 95, e aí vai apresentar uma estrutura e uma estética totalmente diferente, né. O Europa, ele começa como um filme em preto e branco, começa com um ultra contraste quase, depois o filme vai tomando cor aos poucos, vai tomando cor. Se lá no primeiro você tinha era preto e sépia, o segundo é preto e branco, o terceiro é preto e branco, mas com tonalidades de colorido. É uma coisa que a gente vai ver isso 500 anos depois com o Sin City, com A Vida em Preto e Branco, tudo, mas ele já fazia meio que isso. E isso não é novidade, porque ele não criou isso. Isso lá atrás, no Grande Roubo do Trem, já tinha. O Georges Méliès já fazia isso, pintando quadro a quadro os fotogramas lá do filminho dele. Então ele já tinha filme colorido e brincando com preto e branco colorido naquela época, 1910, 1908, 1920, 1900, né? Enfim. Isso aqui do Lars von Trier, dessa primeira fase, o meu favorito pessoal, apesar do melhor ser o Europa, e eu reconheço isso, o meu favorito pessoal é um elemento de um crime. Eu não sei, eu me envolvo demais com a história desse filme, eu acho que a estética dele me remete ao Stalker, do Tarkovsky, me remete a essas pinturas quase abstratas ali da fase de transição acho que do Munch, eu acho, ou do Mondrian. Um deles que começava a pintar coisas de uma cor só, ficava meio coisa, lembra de Giacometti também, né? Enquanto pintor, enquanto artista, né? Essa coisa monocromática, estranha. Eu gosto disso. O David Cronenberg tem um filme que já é colorido, claro, mas remete a essa atmosfera do Elemento de um Crime, que é o Mistérios e Paixões, que também vai falar de um mundo surreal, onde a pessoa está tentando investigar alguma coisa e, na verdade, é uma grande viagem, assim, né? Eu gosto bastante. E aqui nessa caixa, né, vem as luvinhas, tudo bonitinho, né? O fotograma dos 3 filmes aqui, eu acho bem bonito. Eu troquei a capa, porque eu gosto muito dessa capa aqui. E vem os cardzinhos, aqui estão os discos, né? Estão os discos aqui. No disco 1 tem o Elemento de um Crime e o Epidemia, e no disco 2 tem os extras e o Europa, o terceiro filme, né? E aqui os agradinhos, né? Os cards do Elemento de um Crime, Elements of Crime, o Epidemic e o Europa. Aliás, ele é dinamarquês de origem, mas ele vai sempre fazer um filme em língua inglesa, né? A maior parte do tempo ele faz filmes em língua inglesa, porque ele já tinha essa noção mercadológica de que o inglês vai comunicar mais pro resto do mundo. Ele não queria fazer filme só pra Dinamarca, né? E ele sempre vai referenciar e reverenciar 2 mestres dele, absolutos. O primeiro é o Dreyer, Carl Theodor Dreyer, cineasta dinamarquês, talvez o maior cineasta que o cinema já teve. Pra mim eu acho o Dreyer gênio, né? E o Lars von Trier, ele sempre foi muito fã do Dreyer, até porque é compatriota, né? E ele egoicamente se intitulou o único herdeiro possível do Dreyer. Humildade é bom de vez em quando, mas ok. Humildade mais atrapalha também, né? Mas ele vai referenciar muito o mestre dele, tanto que depois desse filme aqui, desses filmes, depois do segundo filme, perdão, do Epidemic, ele vai fazer um filme pra TV com o roteiro do Dreyer, sobre a Medeia.
né? E ali você já começa a ver uma transição de estilos. É fundamental ele ter feito uma ideia para transicionar para o Dogma 95, né? Copiando muito da estética do Dreyer, de cinema mudo, inclusive, né? E nesses 3 filmes aqui você vai ter esses exercícios de gênero e exercícios de estilo muito, muito bem marcados. Posteriormente, ele vai fazer filmes bem melhores, como a trilogia do Coração de Ouro, né? Que é o Ondas do Destino, Os Idiotas e o Dançando no Escuro, sobre pessoas com coração de ouro que são bodes expiatórios da humanidade. Humanidade cruel, por acaso. Ele vai ter grandes porcarias também, tipo Grande Chefe, uma merda o filme, né? 5 Obstruções, que é um filme irregular, mas ele vai ter muito filme bom. O próprio Dogville, o Manderley, o Anticristo, o Melancolia, o próprio Ninfomaníaca, apesar de eu não ser o meu filme favorito dele, nem de longe, eu gosto demais. E a Casa que Jack construiu, que é a metalinguagem ad infinito, assim, ele foi além. Para alguns é até um exagero, para mim não, eu acho muito bom a ideia como ele constrói as coisas, mas é legal. Se for para começar, Lars von Trier, eu acho muito interessante começar por aqui. É difícil achar em streaming os filmes do Lars von Trier, porque streaming é aquela coisa, né? Coloca, deixa no ar, depois tira. Deve ter no máximo no MUBI, ou na reserva Imovision, ou algum outro streaming paralelo aí que não seja os grandes, as mainstreams dos streamings, dos trans, não dá nem pra falar. Porque não rola de ter esses filmes assim, muito acessíveis, né? São alternativos demais, né? Na rede principal dos streamings. Então é isso, tá bom? Obrigado por assistirem. Curte se curtiu, comenta se quiser comentar. Se não curtiu também não curta, dá o joinha pra baixo. Se quiser compartilhar, inscrever no canal, tá aí. Tá bom, queridos? Tchau, tchau.